E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E, a partir deste momento, nós vamos estudar sobre os intervalos. Lembra? Nosso estudo iniciou lá com a teoria dos conjuntos, depois falamos dos conjuntos numéricos, né? Iniciamos pelo conjunto dos números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais, né? E agora nós vamos falar a respeito dos intervalos. Para isso, para que a gente contemple esse assunto, nós temos aqui o nosso roteirinho composto por 3 etapas. Na primeira delas, nós falaremos a respeito dos chamados intervalos limitados. Na segunda parte, nós falaremos sobre os intervalos ilimitados. E, por fim, nós apresentaremos a chamada representação gráfica para intervalos. E se por acaso você perdeu alguma aula ou ainda está com dúvida em algum desses assuntos que eu mencionei ainda há pouco, você pode ir lá no nosso canal oficial do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias, e lá tem tudo disponível para você. Todas as aulas de todas as disciplinas que contemplam as 3 séries do ensino médio. Lembra, o nosso projeto é Fique em Casa, né, aprendendo. E no caso, né, para este nosso momento de estudo, nós estamos com matemática para a primeira série do ensino médio. Vamos começar então? Vamos lá, olha só. Falando a respeito de intervalos. Para que a gente fale a respeito de intervalos, eu já te apresento uma situação para nós analisarmos juntos, tá bom? Olha só como ela está sendo posta, apresentada para você. Em certo dia, a temperatura máxima da cidade de La Paz, na Bolívia, foi de 14 graus Celsius e a temperatura mínima foi de menos 2 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura em La Paz nesse dia? Bom, pelo próprio enunciado aqui, né, que a gente já tem, inclusive aqui, né, a nossa resposta, mas aqui eu chamo a tua atenção que eu já apresento uma situação para você, onde nós, né, temos aí uma representação de um conjunto que nós já estudamos. Esses números aqui envolvidos, claro, o maior de todos, aquele que tem a letra mais bonita do alfabeto, lembra que eu disse para você na aula anterior? A letra R, por que R? R de Renata, né, gente? Brincadeiras à parte, mas assim, você observa aqui essa representação, né? Você tem o número 14, você tem o número menos 2 e você tem, né, obviamente, aqui a nossa resposta que dá 16. Os números aqui envolvidos, todos eles são reais, mas em especial eu tenho, né, números inteiros, números positivos e números negativos. E veja, nesse caso aqui, para eu dizer a variação de temperatura, foi necessário apenas fazer uma continha, né, uma subtração, aonde... Como é que eu escrevo essa subtração? 14 menos menos 2, e aí tem o joguinho de sinais para gerar o 14 mais 2 e dá para nós como resposta esse 16, tá bom? Então, a variação de temperatura nesse dia foi de 16 graus Celsius. E isso, né, tá bem aqui, ó, a continha como eu expliquei para você, toda ela posta, ó, veja, joguinho de sinais, menos vezes menos ficou positivo e aí o resultado da nossa soma. Essa é apenas, né, a primeira situação que nós estamos vendo, até para que a gente consiga perceber o uso, né, dos chamados intervalos. E neste momento, claro, eu estou falando para você dos chamados intervalos limitados. Acompanhe aí. Então, se eu tiver, né, como T uma temperatura registrada em um momento qualquer do dia, podemos dizer que esse T está dentro do intervalo, né, de menos 2 graus Celsius até 14 graus Celsius, né? E essa variação dessa temperatura ao longo do dia, ela está representada da seguinte forma, ó, menos 2 graus Celsius menor ou igual a T, que é a temperatura qualquer durante o dia, tá? Menor ou igual a 14 graus Celsius. Veja que nessa representação aqui, né, eu já tenho a escrita do chamado intervalo, justamente porque eu não posso, né, na verdade até poderia, mas em se tratando de temperatura, você sabe que a temperatura ela tem uma variação em décimos, né? Geralmente você observa por aí, quando nós temos nos noticiários, em alguns livros, ou até mesmo, né, em sites especializados que falam sobre as temperaturas mínimas e máximas, você observa que geralmente eu tenho apenas um algarismo após a vírgula, tá? Então, nesse caso, não é que eu não
Posso enumerar? Até posso, mas assim, eu tenho uma grande quantidade de informação dentro desse intervalo aqui específico, tá? Então, geralmente, né, é mais explicável, né, fica mais compreensível nós representarmos essa variação dessa forma, tá? E veja, outro detalhe, lembra qual é o conjunto maior que nós estudamos? Os reais. Em se tratando de conjunto dos números reais, você sabe, você aprendeu que esse conjunto é um conjunto ilimitado. Então, significa dizer que dentro desse intervalo aqui eu tenho uma quantidade infinita de valores, tá? Então, mais uma coisa que reforça, né, a justificativa de não podermos escrever ou enumerar todos os valores dentro desse intervalo aí, tá bom? E na reta real, nós também podemos representar esse intervalo aqui, ó, tá? Como é que ficaria isso? Olha só, perceba que o menos 2 foi demarcado na reta real, tá? Passando pelo zero e nós, né, aqui até em uma cor diferente, no caso vermelho, né? Eu acredito que para você deve estar sendo a mesma cor também, se não tiver refração de luz. Olha aí eu me metendo na aula de física, mas isso é para você ver que a gente fica ligado, né? Os colegas trabalham e a gente fica assistindo a aula e a gente acaba que aprende, né? Não tem como, né? Então, voltando aqui para a matemática, que essa aqui que é a minha praia. Então, colocando aqui os intervalos, menos 2 e 14, veja, olha a reta, a demarcação desse intervalo na reta numérica, tá? Vamos analisar um pouquinho melhor esse intervalo? Ó, ele está aqui posto. O que a gente pode já tirar de informação simplesmente observando essa representação aqui? Gente, você está percebendo que tem uma bolinha fechada, não está? Então, essa bolinha fechada, na extremidade, ela está trazendo para nós uma informação. E que informação é essa? Bom, significa que tanto o menos 2 quanto o 14, ambos valores, eles pertencem ao intervalo de temperaturas, tá? E isso também, além daquela representação que nós vimos ainda há pouco, menos 2, menor ou igual a t, menor ou igual a 14, essa aqui também, que é a representação na reta, da forma como está posta aqui, eu tenho mais outra forma de representar. E qual é essa forma? Olha aqui, ó, intervalo fechado, né? Perceba que eu tenho o símbolo virado para dentro, tá? Lembra das representações, né? Quando você está estudando lá expressão numérica, você aprende, né, operações que envolvem os números, na verdade, entre parênteses, colchetes e chaves. No caso aqui, eu tenho os colchetes. Perceba que os colchetes, eles estão fechados, um virado para o outro, tá? Isso é característica, é representação do chamado intervalo fechado, tá bom? Então, intervalo fechado entre menos 2 e 14. Bom, como eu disse para você, né, aqui eu estou trabalhando justamente com o intervalo fechado de extremidades, menos 2 e 14. E, obviamente, e apenas para reforçar, tanto o menos 2 quanto o 14 fazem parte do intervalo dado, tá bom? Aqui temos mais outra situação. Veja agora nessa situação que o objetivo é nós dizermos qual é o peso das maçãs, tá? Perceba aqui que na primeira parte dessa figura, né, que está aqui do nosso lado esquerdo, eu tenho, né, uma quantidade de maçãs que ela é mais pesada do que, né, o peso de 5 quilogramas. Do outro lado, eu tenho a mesma quantidade de maçãs, só que agora essa quantidade de maçãs é mais leve do que o peso de 6 quilogramas. Tá, como é então que eu vou, né, informar o peso dessas maçãs? É possível nós dizermos? Bom, aqui, né, ao ferir o peso, né, aferir, no caso, o peso, da forma exata, com base na figura aqui, não é possível, mas nós podemos identificar, né, que o peso, né, e esse peso a gente fala sempre entre aspas, né, porque aí a gente pede licença mais uma vez para o pessoal de física, porque eles, né, explicam melhor essa questão do peso em quilogramas, tá bom? Voltando para a matemática, então aqui eu posso, não vou dizer exatamente quanto é que é, mas eu posso afirmar que o peso dessas maçãs está compreendido entre 5 quilogramas e 6 quilogramas, tá bom? Então, nesse caso, né, maior que 5 e menor que 6, certo?
Tem outra forma de dizer isso? Vamos ver. Olha só. Aqui chamamos de P, justamente o peso das maçãs, e observa como foi escrito agora o intervalo. 5 menor do que P, menor do que 6. Se você lembra ainda há pouco a situação da temperatura, lá nós mostramos para você a representação com menor ou igual, ou seja, tinha uma barrinha aqui, ó, nos dois símbolos, nas duas desigualdades, tá? E por que que agora, nesta situação de peso de maçãs, não tem a barrinha do igual? Ela não apareceu aqui nessa representação de intervalo. Bom, nesse caso, né, perceba que... tá aqui rapidinho só a representação na reta numérica, tá? Perceba que aqui agora, ó, a bolinha não está pintada, diferente lá do exercício anterior, da situação anterior que nós vimos. Isso por quê? Essas bolinhas, elas encontram, entre aspas, vazias ou não pintadas, porque as informações, o 5 e o 6, eles apenas são extremidades do intervalo, mas eles não pertencem ao intervalo. Veja, né? A gente volta um pouquinho lá na imagem para você perceber que não houve equilíbrio aqui na balança, ou seja, esse conjunto de maçãs, essas 6 maçãs aqui, elas são mais pesadas do que 5 quilos, então eu não posso dizer menor ou igual, né? 5 menor ou igual. O 5, ele não é uma possibilidade de peso para essas maçãs, assim como a mesma coisa acontece lá para o 6, tá? Como eu sei que o 6 é mais pesado, ou seja, o lado da balança está mais abaixo, né? Então, normalmente aqui não teve equilíbrio na nossa balança, então por esse motivo, 6 não é o peso dessas maçãs. Então eu sei dizer entre os valores, né, no caso, que esse peso da maçã está. Mas exatamente por conta aqui dessa imagem, a gente não pode afirmar, tá bom? Então, agora sim. Então, reforçando, tá? 5 e 6, para este caso, são extremidades, mas não pertencem ao intervalo, ok? Não é uma possibilidade. E quando isso acontece, aqui, por conta dessa bolinha não pintada, né, nós chamamos agora, usando linguagem matemática, matematicamente falando, nós falamos que nós temos um intervalo aberto, tá? E nesse caso, lembra lá da representação do intervalo fechado, tá? Era aparecendo caixinha, nesse caso aqui, ó, a caixinha está virada para fora. Então, nesse caso aqui, ó, intervalo aberto no 5 e aberto no 6, tá? Ou simplesmente intervalo aberto 5 e 6. Bom, agora, né, nós vamos apresentar para vocês as possíveis formas que esses intervalos limitados podem surgir, tá? Então, veja, se dados dois números reais A e B, obviamente, né, com A menor do que B, Renata, por que obviamente A menor do que B? Bom, se eu estou dizendo para você que existem dois números reais, A e B, eu tenho que te dizer alguma informação a mais, ou que eles são iguais ou que eles são diferentes. E no caso deles serem diferentes, eu tenho que estabelecer aqui quem é o maior, quem é o menor, tá? Então, nesse sentido, dois números A e B, perceba que são números distintos um do outro, né? Justamente por conta dessa desigualdade aqui, A menor do que B, tá? Então, eu tenho o chamado intervalo aberto. Como é que eu represento ele? Olha só, a mesma representação que nós vimos agora, né? Aberto no A e aberto no B, e isso também pode ser dito da seguinte forma. X pertence aos reais tal que A menor que X menor do que B, ou X está entre A e B, tá? Próximo, aqui eu tenho o intervalo fechado. Nós também vimos ele ainda há pouco. Então, o intervalo fechado de extremos A e B vai ser o conjunto, né? Aqui, ó, fechado no A, fechado no B. Outra forma de dizer isso, x pertence aos reais, tal que A menor ou igual a x, menor ou igual a B, tá? Então, veja que, ó, a diferença é pouquinha, é a barra do igual, tá? Comparando esses dois intervalos aqui, o intervalo fechado tem a barrinha do igual em ambos e o intervalo aberto não tem a barrinha do igual em nenhum deles, né? Das desigualdades, no caso. Temos ainda o chamado intervalo fechado à esquerda, ou, por sua vez, intervalo aberto à direita. E aí, como é que eu escrevo esse intervalo? Veja, ó, fechado no A, aberto no B. Outra forma de dizer isso, x pertence aos reais tal que A menor ou igual a x menor do que B.
Temos ainda o chamado intervalo fechado à direita, ou aberto à esquerda, de extremos A e B, sendo representado por aberto no A, fechado no B. Dito de outra forma, x pertence aos reais tal que A menor do que x, menor ou igual a B. E aqui chama a tua atenção. Todas as vezes que for fechado, ou à direita ou à esquerda, você vai identificar a barrinha do igual. Perceba que aqui, ó, nessa primeira representação, está fechado no A. Então, é o A, né? Após ele, a desigualdade com a barrinha do igual. Nesse outro caso aqui, ó, agora temos fechado no B. Então, né, ó, próximo do B, a desigualdade e a barrinha do igual, tá bom? Então, os números reais A e B, esses que nós mencionamos lá no comecinho, eles têm nomes. No caso, quais são os nomes que eles recebem? A é o extremo inferior e B é o chamado extremo superior do intervalo. Renata, e se eu não lembrar dessa terminologia? Desde que você consiga representar o intervalo da maneira correta, e você aqui já viu 4 formas, né? Tá tudo bem, tá? É só o nome, tá bom? E esse nome, pela própria leitura, você fala a extremo inferior aberto. Em nenhum momento eu mencionei extremo inferior aberto. Então, aberto em A, fechado em B. Então, em nenhum momento eu usei esses termos. Então, não se preocupa. Se você esquecer, até então, para efeitos de representação, não vai ser um problema, tá? Continuando aí, nós falaremos agora a respeito dos chamados intervalos ilimitados. O que seria essa história de intervalo ilimitado? Bom, se eu faço uma comparação aqui rapidinho, tá? Aqui é a situação para a gente entender, mas se eu faço uma comparação rapidinho lá com o que a gente acabou de ver, limitado, tem começo e tem fim, aqui no ilimitado, ou vai ter uma coisa ou vai ter outra, né? Então, vamos ver a situação aqui, ó. Um corpo lançado da Terra ao espaço com velocidade suficiente para escapar da órbita do nosso planeta, se não se chocar com outro corpo ou for atraído por ele, tenderá a se afastar cada vez mais da Terra. Com isso, sua distância em relação a ela aumentará indefinidamente. Considerando o momento do lançamento deste corpo, as distâncias vão situar-se no intervalo fechado no zero e segue até o mais infinito. Olha essa representação, gente, ó. Pela situação que foi posta, né, desse lançamento de um corpo, de maneira que ele escape da órbita da Terra, nesse caso aqui, eu sei, né, que na Terra a distância é zero, mas a partir do momento que vai se afastando e passa, né, escapa da órbita, eu já começo, né, a ter uma distância. E nesse caso aí, como o corpo tende a se afastar mais e mais, eu não sei dizer, né, qual é essa distância, eu só sei dizer que ela vai aumentando infinitamente, tá? Bom, aqui uma observação. Todas as vezes que eu olhar esses dois símbolos, mais infinito e menos infinito, eu chamo a tua atenção que essa representação não é para número. Isso não é número, tá? Significa dizer que ou está aumentando ou diminuindo, né, indefinidamente. E quem que está aumentando, quem que está diminuindo? A variável considerada. No caso aqui, a nossa variável é distância, tá? Porque eu estou, né, trabalhando com essa distância do corpo se afastando da Terra. Tá bom? Bom, chegamos na parte final da nossa aula, né, onde nós vamos apresentar para você a chamada representação gráfica. Olha só. Gente, todo intervalo, ele é possível representar esse intervalo na reta real ou na reta numérica, tá? Então, aqui eu estou apresentando para você as formas dentro daquilo que a gente estudou e viu para intervalo limitado e para intervalo ilimitado. Bom, aqui, ó, no intervalo aberto entre A e B, nós já vimos, então fica apenas para reforçar a tua compreensão e chama a tua atenção que, por se tratar de intervalo aberto, a bolinha não está pintada, tá? Se eu tiver um intervalo fechado, agora sim a bolinha, ambas as bolinhas, né, dos extremos inferior e superior, aqui as duas pintadas. Se por acaso esse intervalo, né, for fechado em A e aberto em B, perceba que lá no A a bolinha está pintada e no B não está. Por outro lado, se for aberto em A e fechado em B, no A não tem bolinha pintada e no B tem. E veja, todo o tempo eu estou, né, me referindo a esse conjunto de números entre esses dois extremos, tá bom?
Olha os dois últimos. Menos infinito até A. Aqui, né, ele vem da nossa esquerda e para no A, tá? Então, no A, bolinha fechada. Se por acaso, né, partir do A no sentido mais infinito, nós temos essa representação aqui. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!